Fala, nono ano, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo. A gente está aqui mais uma vez para comentar as atividades complementares da semana, né? Vamos lá. Nessa semana, a geografia já começa na página 7. Você pode acompanhar comigo aí, abre a sua apostila. Você vai ver que começa mostrando uma evolução da televisão. A televisão está fazendo 70 anos no Brasil esse ano, dia 18 de setembro, completa 70 anos. E a gente comentou também sobre o Tom Jobim, a música do Tom Jobim teve muito associada à produção televisiva, muitas músicas dele foi trilha sonora de novela, né? E é muito importante entender como esse avanço tecnológico do telefone, da televisão, né, como meio de comunicação, definiu os espaços geográficos, produziu espaços geográficos. A gente sabe que na geografia é muito importante analisar o avanço dos transportes e das tecnologias de comunicação, né? Transporte e comunicação foram fundamentais para a organização do território, né? Para estabelecimento de empresas, de obras estatais. Então, existe de fato uma geografia da tecnologia, uma geografia dos estados e das empresas tecnológicas, e a televisão atravessa isso, né? E a televisão brasileira hoje, esse ano, completando 70 anos. Tem um texto aí que fala sobre isso, fala sobre os primeiros cientistas, engenheiros e os primeiros protótipos de televisão. Então, olha aí do lado, tem um QR Code aí que você pode apontar também a sua câmera, e você vê bastante coisa aí sobre a televisão. Aí lá no final tem uma atividade que está escrito assim, número 1. De acordo com o texto, quais países foram precursores da televisão? São 2 países principais, né? Você vai ler o texto aí com calma para comentar quais foram esses 2 países. Aí número 2. Por que a televisão precisou se renovar ao longo do tempo para permanecer em uso? Quais invenções colocaram uma função e uso da televisão em risco? Pensa bem aí, o que ligado à televisão foi uma concorrência no primeiro momento, que a televisão teve que se reinventar, né? Pergunta, faço para você, hoje você acompanha a televisão aberta, esses canais abertos aí? Ou você está muito mais conectado à internet do que à televisão? Os televisores precisaram se inventar? Tem um novo tipo de televisão aí, né, que são as televisões tecnológicas, as Smart TVs. Então pensa sobre isso e escreve aí. Mas a tecnologia da televisão teve que se reinventar para continuar a ser consumida, né? E a número 3 diz assim: quais os meios de comunicação você tem acesso? Porque nem todas as pessoas conhecem ou têm acesso a todos os meios de comunicação e transporte. Para responder, pense nas desigualdades sociais existentes. As pessoas não têm acesso aos mesmos níveis tecnológicos, né? Até com relação ao desenvolvimento da televisão. Nem todo mundo tem acesso às televisões mais tecnológicas, com a melhor imagem, com acesso à internet, com inteligência artificial. E por que isso acontece? É muito importante pensar as desigualdades sociais para pensar esse acesso à tecnologia. A gente pode falar até de um conceito que é a exclusão digital. Eu tenho um grande grupo de pessoas que não têm acesso a tecnologias mínimas, né? E esse momento de pandemia e de isolamento mostrou isso. Muitos alunos e famílias que não conseguem estudar porque não têm acesso a uma tecnologia, a um notebook, a um tablet, a um computador, ou até mesmo acesso a uma boa internet banda larga. Então as desigualdades sociais mostram muito sobre esse abismo do acesso à tecnologia, né, dentro do próprio Brasil. Então pensa sobre isso e escreve aí o que você acha que são os piores pontos do acesso à desigualdade, como é que isso pode ser combatido. Dá uma pensada aí qual foi a primeira televisão, a primeira emissora de televisão no Brasil, qual data ela foi inaugurada, tudo isso está lá no texto, você consegue ler e pensar isso aí. Beleza? Na página 8 já começa com o Mapa Mundi. A gente falou bastante do Mapa Mundi. Você sabe onde está a África, onde está a América, onde está a Europa, a Ásia, a Oceania, né, a Antártida. Então, olhando esse Mapa Mundi aí, ele pede retorne na atividade 2. Retorne ao texto da página anterior, identifique o país de origem do engenheiro que inicialmente foi apontado como pioneiro da criação da televisão. Da onde é esse engenheiro?
né? Você consegue localizar na sua mente aí, olhando esse mapa mundi, de qual país ele veio. Dois países são os precursores das tecnologias que envolveram a criação da televisão. Aonde estão esses dois países? Você consegue localizar os continentes deles e esses próprios países? E aí depois, lá embaixo da página 8, ele te dá alguns gráficos. E aí diz assim: observe os gráficos e complete o quadro com os dados da Rússia. Copie o quadro em seu caderno. Ele te dá aí um quadro com dados do Brasil e os dados da Rússia estão em branco. E pede para que você, olhando os gráficos, você fale sobre a população da Rússia, população total, a economia, o PIB, né, o Produto Interno Bruto da Rússia, toda a riqueza que a Rússia produz em um ano, as redes de telefonia e celular a cada 100 habitantes e os indicadores sociais. Eu tenho um gráfico para isso, para esses 4 pedidos, né, para esses 4 índices eu tenho um gráfico. Então você vai olhar esses gráficos. O gráfico de população, o gráfico de economia, o gráfico de redes e o gráfico de indicadores sociais, de IDH, de Índice de Desenvolvimento Humano, que nós já conversamos bastante aqui também. E aí você vai anotar. E aí você pode comparar os índices, os dados do Brasil com os dados da Rússia. Quem tem a maior população, quem tem o maior PIB, maior Produto Interno Bruto, as redes de telefonia celular por 100 habitantes, quem tem mais, e os indicadores sociais, quem tem os melhores indicadores sociais. Dá para fazer uma comparação entre esses dois grandes países, né? A Rússia é o maior país do mundo, o Brasil é o 5º maior país do mundo. Você consegue comparar aí esses índices na atividade 2. Na 3 diz assim: com suas palavras, explique o que o valor do IDH, mais alto ou mais baixo, pode significar na vida das pessoas dos países analisados. Lembra aí, nós já falamos o que é o IDH. Índice de Desenvolvimento Humano. É um índice que avalia a qualidade de vida. Só para nós lembrarmos, qualidade de vida a partir de 3 análises. A partir da expectativa de vida, da renda por pessoa e da escolaridade. Então, o quanto as pessoas estudaram, o quanto elas ganham, renda por pessoa, e a média que as pessoas vivem. Analisando esses 3 fatores no país, eu consigo avaliar a qualidade de vida de um país. Se ele é mais alto ou mais baixo, eu consigo entender um pouco os dados sociais de um país. Ele pede aí para você comparar. Mais alto ou mais baixo pode significar para a vida das pessoas. Escolaridade, renda por pessoa e expectativa de vida. No número 4, compare os dados da Rússia com os dados do Brasil e escreva as suas conclusões. Foi aquilo que eu já falei. Na atividade 4, você vai comparar os 2 países e vai criar a sua conclusão, o seu texto analítico aí sobre esses 2 países emergentes, Rússia e Brasil. Beleza? Então faz essas atividades, coloca no seu caderno, localiza aí bem no mapa mundi onde estão esses países, né? Lê bem esse texto que fala sobre a televisão e a gente vai avançando de pouquinho em pouquinho conhecimento sobre cada país, sobre o nosso país e na atividade de hoje sobre a Rússia. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.